Senhor, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pelas coisas que o Senhor nos tem ensinado. Abra os nossos olhos para a compreensão plena das tuas sagradas Escrituras. Nos ajude a compreender as minúcias. Clamamos ao Senhor que consigamos interpretar as tuas Escrituras conforme os propósitos que o Senhor nelas colocou, para que, segundo somos guiados pelo teu Espírito, consigamos apreender os detalhes, independentemente de construções filosóficas, de construções tradicionais, de construções religiosas. Ajude-nos, Senhor, a nos despirmos de todas as construções humanas que foram feitas acerca das interpretações das tuas Escrituras e fiquemos com aquilo que de fato o Senhor determinou que nelas fosse escrito, e que o teu Espírito nos ajude, Senhor, a entendermos aquilo que o Senhor colocou aqui, os símbolos todos da perfeição daquilo que o Senhor escreveu, cada data com o seu significado, cada gesto do Senhor com o seu significado, cada gesto do Senhor que implica em cumprimento de profecia que o Senhor nos havia entregado anteriormente. Nos ajude, Senhor, a entender todas essas coisas, para que a compreensão da tua palavra nos seja plena, Senhor Jesus. Abra os nossos entendimentos, use da nossa racionalidade, que também é presente do Senhor para nós, para que com ela, com esta racionalidade, nós consigamos prestar um culto perfeito ao Senhor. Seja este o nosso sacrifício, um culto racional com a perfeita compreensão da tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso texto. Chegamos finalmente ao capítulo 13, chegamos à última ceia do Senhor, aquilo que é conhecido como última ceia do Senhor. Aí está. Maravilha. Bom, vocês devem se lembrar que na última aula nós tivemos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós havíamos tido antes disso, no sábado, a unção de Jesus por Maria de Betânia, e nós havíamos entendido que na data subsequente, ou seja, no domingo, Jesus havia entrado em Jerusalém. E nós já nos preparamos para saber, então já vimos o que acontece no sábado, logo antes da crucificação, no domingo, logo antes da crucificação, e nós estudamos um detalhe acerca da terça-feira, porque nós entendemos que no sábado Jesus é ungido por Maria de Betânia, e na terça-feira Jesus é novamente ungido, mas nós não temos certeza de quem faz esta unção, né, de Jesus. Sabemos que no sábado ele estava na casa de Lázaro, que é irmão de Maria de Betânia, né? E no domingo ele estava, no domingo não, na terça-feira ele estava na casa de Simão. Ele estará, né? Nós estamos aqui passando agora do domingo para a segunda-feira e Jesus estará lá na casa de Simão na terça-feira. Nós também vimos que Jesus, quando ele chega a Jerusalém, ele vai para o templo fazer a purificação do templo, a purificação da sua semana final, digamos assim, né, do templo. Nós já havíamos estudado aqui no Evangelho de João a purificação do templo que Jesus fizera lá no começo do seu ministério, e agora vimos que na segunda-feira Jesus faz uma nova purificação do templo. E quem nos dá este detalhe da virada do dia, do domingo para a segunda-feira, é Marcos. Então nós já sabemos que tivemos uma unção de Jesus com óleo no sábado, tivemos Jesus entrando em Jerusalém no domingo,
tivemos a purificação final do templo na segunda-feira, e agora nós estamos aqui neste momento em que já temos certeza que pelo menos já chegamos até a segunda-feira. E eu havia comentado com vocês que aqui no Ministério Cristianismo em Epígrafe, nós fazemos a defesa, não somos só nós que fazemos essa defesa, outros estudiosos da Bíblia também a fazem, de que Jesus foi crucificado numa quarta-feira e que na quinta-feira seria o feriado sabático da Páscoa, aquilo que é chamado de Shabbat Yom Tov. E, portanto, na sexta-feira, as mulheres conseguem preparar as especiarias e ungüentos para irem ungir o corpo de Jesus no túmulo. Elas precisam descansar no sábado, que é o final, né, desta semana, o sábado regular, né, o sétimo dia da semana, e quando vão ao domingo, elas já encontram a pedra do sepulcro revolvida. Então, nós temos aqui um calendário no qual, começando no sábado anterior à crucificação, Jesus é ungido no sábado, Jesus entra em Jerusalém no domingo, Jesus faz a purificação do templo na segunda, Jesus, na terça-feira, faz aqueles sermões nos quais ele chama os fariseus, saduceus e escribas de hipócritas, muitas vezes, ou seja, ele dentro do próprio templo os confronta grandemente, ou seja, ele já tinha feito derrubado as bancas no dia anterior. No dia da terça-feira, ele afronta, expondo os pecados destes homens, e ali, na terça-feira, eles combinam como será a prisão e a morte de Jesus, que acontece na passagem da terça para a quarta-feira, na madrugada da terça para a quarta-feira. Então, na terça-feira, nós temos aquele dia cheio em que Jesus não só faz muitos sermões expondo o pecado dos líderes de Israel dentro do templo, ele vai para o Monte das Oliveiras e dá aquele sermão escatológico, apocalíptico dele, no qual ele fala como serão as coisas do fim do tempo, e já lá no próprio Monte das Oliveiras, ele entra com os seus discípulos para tomar a última ceia, ou seja, ele é ungido em algum momento do dia por aquela mulher cujo nome não é dado, e ele entra para tomar a última ceia. Da última ceia, ele já vai para o jardim de Getsemane para ser aprisionado. Né? E isso acontece já tendo virado o dia para a quarta-feira. Lembrando que nós temos a passagem dos dias judaicos naquele período acontecendo ao pôr do sol. Então, quando Jesus está no jardim do Getsemane para ser preso, ele está na quarta-feira, que é conhecida como o dia da preparação. Ou seja, esta ceia que ele toma nesta noite, esta última ceia, ela já teria, para fins do calendário judaico, acontecido na quarta-feira, que é o dia da preparação, o dia em que os cordeiros eram sacrificados. Nós já falamos sobre isso também nas últimas duas aulas, né? Então, nesta quarta-feira, o que acontece é a ceia, a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus Cristo. Dentro desta quarta-feira, que começa ao pôr do sol da terça e que se conclui ao pôr do sol da quarta. E todas estas coisas acontecem no dia da preparação, ou seja, é o cordeiro sendo preparado para que este cordeiro que foi sacrificado possa ser celebrado na quinta-feira, que é o feriado de Páscoa. Então vamos entender estas datas, e elas têm todo o significado. Parem para olhar aqui. Olha só, Jesus, ele é sacrificado no dia da preparação dos cordeiros. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é sacrificado junto com todos os outros cordeiros de Páscoa. Isso tem todo um simbolismo. E então, nesta Páscoa deste ano, que aconteceu em algum momento, provavelmente entre o ano 30 e o ano 34, depois de Cristo, né? Em algum momento ali, a primeira Páscoa foi celebrada já tendo sido Jesus o Cordeiro. E a partir dali, nenhum animal precisaria mais ser sacrificado, porque estava inaugurada a nova aliança, que é a aliança da graça. E eu quero
já dar um spoiler para vocês. O profeta Zacarias havia dito que no contexto em que o próprio Deus fosse avaliado como sem valor, como de pouco valor, como se ele tivesse valor de coisas humanas, como se ele valesse 30 moedas de prata, preste atenção. O profeta Zacarias disse: aquele era o contexto em que a união e a graça seriam desfeitas no povo de Israel. Ou seja, aquela aliança antiga da lei, que era a aliança através da qual se manifestavam, né, a união e a graça, agora ela está desfeita e uma nova união da graça, a graça universal para todos os povos, poderia ser firmada. E sabem quando é que Jesus é entregue por 30 moedas de prata? É nesta data que nós estamos para estudar hoje, nesta passagem da terça para a quarta-feira. Nós vamos ler estes textos. Vamos lá, então. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então sabemos que estamos aqui antes da festa de Páscoa. Nós temos uma ceia que ela acontece e ela não é a ceia da Páscoa. A ceia da Páscoa é aquela que será realizada na noite da crucificação, ok? Na noite posterior à crucificação. Nós estudaremos isso, que haverá muita pressa para enterrar o corpo de Jesus e o corpo dos outros dois executados junto com Jesus, né, em cruzes junto com Jesus, justamente porque havia a ceia de Páscoa que precisaria ser celebrada ali naquela noite. Só que a ceia de Páscoa, para ela ser celebrada, o cordeiro imolado já tem de estar ali, imolado naquela noite. E por isso Jesus precisava realmente morrer antes da ceia. Entendem? Então, esta ceia que está acontecendo aqui, conforme o apóstolo João nos diz claramente, ela acontece antes da festa da Páscoa. E o que ele se refere como festa da Páscoa aqui, porque duas diferentes coisas podem ser implicadas quando se usa a expressão festa da Páscoa. Uma delas é, nós podemos estar falando do calendário da semana pascal. Então, existe 8 dias, né, na verdade, mais do que uma semana, nos quais é celebrada a festividade do Pessach, ou seja, da Páscoa judaica. E a expressão festa da Páscoa pode se referir a este festival completo. Mas a expressão festa da Páscoa pode se referir ao dia do feriado, que é o dia das grande ceia de 15 de Nissan. Nós lemos o texto de Êxodo, no qual nós vimos que no dia 14 de Nissan, os cordeiros precisavam ser imolados. Este dia 14 de Nissan, neste ano em que Jesus morreu, nós acreditamos que era uma quarta-feira. Então, na quarta-feira, 14 de Nissan, precisam ser imolados os cordeiros. Dia 15 de Nissan é o grande sábado, o alto sábado de celebração da Páscoa. A expressão festa da Páscoa pode se referir a este dia específico, que é o 15 de Nissan, que também é chamado como o primeiro dia dos pães ázimos. Porque este dia 15 de Nissan, ele abre a semana dos pães ázimos. E aí a Páscoa, ela é celebrada em 8 dias, portanto, tem o dia anterior, que é o dia da preparação dos cordeiros, e tem, a partir do dia 15 de Nissan, os 7 dias dos pães ázimos. Então, quando a gente fala festa da Páscoa, a gente precisa entender no contexto qual destes detalhes está sendo dito, né? Está falando que festa da Páscoa ela é incluindo
o dia anterior aos pães ázimos, que é o dia da preparação? Será que está falando especificamente do feriado do Alto Sábado? A gente precisa entender qual é o contexto. Aqui, como está dizendo que é antes da festa da Páscoa, o que nós estamos entendendo que está acontecendo aqui é que está sendo referida aqui à noite da terça para a quarta-feira. Vamos, para nós compreendermos estas coisas todas, essas datas todas, esse significado judaico todo dessas datas, vamos ler dois textos, um bem curtinho que está em Levítico e um texto um pouco maior que está em Números, para nós entendermos o que é esta festividade da Páscoa. Nós já lemos Êxodo, né, na última aula, e entendemos como foi a primeira de todas as Páscoas com Moisés na saída do povo de Israel do Egito. Vamos entender agora a determinação para as festividades anuais da Páscoa que estão nas Escrituras lá no Antigo Testamento. No livro de Levítico, no capítulo 23, nós temos ali alguns poucos versículos que nos explicam a data, né? A marca no calendário anual. Levítico 23, versículo 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Pela tarde, o que quer dizer é ao cair do sol ali, ok? Ao cair do sol começa a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos. Estão percebendo aqui, ó, que este dia 14 do mês, ele marca a passagem da Páscoa ao cair do sol. E quando cai o sol e começa o dia 15 do mês, ali se começam a celebrar, começa a contagem dos pães ázimos. Então você tem este dia 14, que é o dia em que os cordeiros são mortos. Eles são a marca, né? Eles são o significado deste dia 14 é que os cordeiros sejam imolados do mesmo jeito que eles foram imolados lá no Egito, quando o povo de Deus estava lá no Egito, que os cordeiros são mortos, o sangue dos cordeiros é passado, né, nos umbrais das portas, e então o povo de Deus, pela tarde, ao cair da tarde, começa a celebração, toma uma ceia, e esta ceia é a marca deste povo para a saída deste povo do Egito. O espírito da morte não alcança este povo, mas alcança os egípcios. E os primogênitos dos egípcios todos morrem. E os primogênitos de Israel não morrem. E aí, conforme nós já falamos aqui, o primogênito que estava separado para morrer por Israel não era o dos filhos dos cidadãos de Israel, era o primogênito, o unigênito do próprio Deus. E que se faz primogênito porque através da morte dele todos nós podemos ser adotados também como filhos, né? Então, aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias, 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Vocês estão entendendo o que está sendo dito aqui? Santa convocação sem nenhum trabalho. Isso quer dizer que o primeiro dia dos pães ázimos é um sábado. Não importa se ele cai em outro dia da semana que não o último dia da semana. Ele sempre terá de ser considerado como um sábado. E nós acreditamos aqui que no ano em que Jesus morreu, este dia desta santa convocação era quinta-feira. Então, na quinta-feira da semana em que Jesus morreu, ninguém poderia trabalhar. Nenhum trabalho servil poderia ser feito na terra de Israel. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Ou seja, tanto no primeiro dia dos pães ázimos, quanto no sétimo dia dos pães ázimos, este festival
né, que tem 8 dias, ou seja, começa com a preparação dos cordeiros, tem um sábado, e depois de 7 dias tem um outro sábado, um outro alto sábado, este é o festival da Páscoa, ok? Então, entendendo, na semana em que, no ano em que Jesus morreu, quarta-feira nós interpretamos que é este dia 14, a preparação dos cordeiros, quinta-feira é esta santa convocação, e na outra quinta-feira da semana subsequente tem a santa convocação do encerramento do Festival dos Pães Ázimos, ok? Vamos ler lá no livro de Números alguns detalhes acerca da Páscoa do Senhor. Vamos ler desde o comecinho. O capítulo nós não vamos lê-lo inteiro, mas vamos ler os primeiros 14 versículos de Números, capítulo 9. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Ou seja, se alguém precisou tocar num corpo de um morto no dia 14 de Nissan, ao cair do sol, será que essa pessoa ficaria impedida de celebrar a Páscoa? Este seria o caso das pessoas que enterrassem os crucificados no ano de Jesus, né? Será que eles ficariam impedidos por serem reputados como imundos ou não? Vamos ler aqui, continuar lendo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Então, olha só aquela regra de que os ossos não poderiam ser quebrados. Isso implica dizer que os ossos de Jesus não poderiam ser quebrados também na cruz. E isso vai ter uma implicação quando nós estudarmos aqui o momento da crucificação, em que os ossos dos outros dois executados são quebrados, mas os ossos de Jesus não são quebrados, porque os ossos do cordeiro que é imolado para a Páscoa, no dia da preparação, não podem ser quebrados. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Este homem levará o seu pecado. Ou seja, havia aqui uma possibilidade de consertar. Quando alguém está em viagem e não conseguiu chegar a tempo para a Páscoa, né? A pessoa está se esforçando. Ela faz tudo aquilo que está dentro das possibilidades dela, mas não consegue chegar para o tempo da Páscoa, é uma coisa. Se um homem está com algum tipo de impedimento por estar ritualmente impuro, é uma coisa, existe solução para isso. Agora, se alguém tiver pouco caso
e deixar de celebrar a Páscoa, podendo celebrar, esta pessoa cometeu um grande pecado, segundo a antiga aliança, segundo a lei mosaica. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. Ou seja, se estiver peregrinando alguém por Israel, ele poderá celebrar a Páscoa junto com todos os demais. O Senhor aceita como agradável esta oferta que é feita também pelos estrangeiros. Agora, para nós termos certeza dessas datas que nós estamos falando, então, por que a gente conclui que a gente está aqui falando de uma terça para uma quarta-feira? A gente viu aqui que João, né, nos deixa claro que isso foi antes da festa da Páscoa, ou seja, se a festa da Páscoa for reputada como a quinta-feira, o dia dos pães ázimos, isso faz todo sentido, porque esta ceia aqui não é a ceia do primeiro dia dos pães ázimos. Então, vamos entender como a gente consegue ver, juntando os quatro evangelhos, a data em que nós estamos. Vamos tentar entender. Mateus, vamos abrir aqui em Mateus, nós estamos aqui falando, Mateus, ele não nos diz que houve uma passagem do domingo para a segunda-feira na purificação do templo. Ele nos diz que Jesus faz a purificação no templo, diz que Jesus faz também conversas e curas com pessoas que estão enfermas, e aí, da purificação do templo, ele marca a passagem para o dia seguinte. Então, nós conseguimos ver em Mateus a passagem, claramente a passagem da segunda para a terça-feira. Vamos ler aqui esta passagem. Estamos em Mateus, capítulo 21. Vamos ler os versículos 14 a 27. Então, estamos aqui na purificação do templo, ok? Ela acabou de acontecer. Se vocês lerem o começo aqui, lerem os versículos antecedentes, verão que acabou de acontecer a purificação do templo. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor. Jesus está aqui referenciando os salmos. E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Olha lá, Jesus sai depois da purificação do templo, vai para a vila de Betânia, que fica no Monte das Oliveiras, e passa a noite ali. E agora Jesus volta de manhã, na terça-feira, olha só, e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. Eu quero que vocês prestem muito atenção à figueira que Jesus encontra na beira do caminho, porque Mateus só está nos contando o que acontece na terça. Mas, se nós lermos os quatro evangelhos juntos e pegarmos toda a cronologia, nós veremos que Jesus já tinha passado por esta figueira no dia anterior e algo já tinha acontecido. Mas Mateus, ele só foca no que está acontecendo aqui na terça-feira. Ele nos diz expressamente que Jesus passa a noite em Betânia e que de manhã ele encontra esta figueira. Então guardem aqui na mente de vocês que Jesus já tinha passado por esta figueira antes e algo já tinha acontecido, ok? Vamos continuar lendo aqui em Mateus. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Então Jesus está saindo do Monte das Oliveiras na manhã da terça-feira e indo para Jerusalém. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti para sempre. E a figueira secou imediatamente. Ou seja, naquela terça-feira, a gente tem certeza que a figueira que estava ainda com algum tipo de verdura, né? Estava com as folhas verdes, ela de fato ali seca-se por completo na terça-feira, ok? O que Jesus está falando é, quando passa o Senhor,
e pede frutos, e o poder do Senhor tem a capacidade de fazer com que, fora de época, geremos frutos, e isso vale para nós. Quero que vocês pensem nas pessoas, inclusive, ok? O Senhor quer encontrar os frutos. Ele quererá encontrar os frutos. São os frutos gerados em todos aqueles que são do Senhor. Porque todos aqueles que são do Senhor são aptos a produzirem frutos. Tem todo um significado aqui. Então, quando o Senhor passar, ele quererá encontrar frutos. E o Senhor, nesta semana desta Páscoa, que é a Páscoa da crucificação, a Páscoa da paixão, o Senhor fala bastante sobre isso, sobre os sermos encontrados com candeias acesas, os sermos encontrados vigilantes, os sermos encontrados frutificando. Ele foca muito nisso. Quando Deus passar, Deus quererá encontrar vigilância, prontidão em todos aqueles que são seus. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Estão entendendo de onde sai aquela expressão, a fé que move montanhas? É daí que sai aquela expressão. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? Então, olha só, Jesus tinha entrado já no templo no dia anterior, feito a purificação do templo. 2 dias antes, no domingo, o chamado Domingo de Ramos, Jesus tinha entrado de maneira triunfal na cidade e Jesus está dentro do próprio templo fazendo curas, curando coxos, curando enfermos, e agora vem os líderes do povo para perguntar para ele com que autoridade você está fazendo isso. E este é o começo de um grande embate, tá? Nós não teremos tempo para ler aqui, mas estudem vocês os textos que falam sobre como foi esta terça-feira nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e vocês verão que Jesus vai ser confrontado os grupos, diferentes grupos de israelitas e judaítas vão até Jesus para tentá-lo. Então só vai um grupo de saduceus, vai um grupo de fariseus, vai um grupo de escribas, grupos diferentes vão para tentar pegar Jesus no pulo, porque eles querem de todo jeito que Jesus seja levado à morte e estão tentando fazer com que eles peguem algum tipo de heresia, eles peguem algum tipo de blasfêmia, porque eles querem de todo jeito matar Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. E aí Jesus vai perguntar para eles: olhem, eu amo a maneira como o Senhor faz as coisas. Porque muitas vezes o Senhor nos responde com outra pergunta. E a resposta do Senhor está dentro da sua pergunta. Desde o Éden, Jesus faz isso. Quando Jesus pergunta para Adão e para Eva: Comestes tu da árvore que te disse que não comerias? Ele já não sabe a resposta? Mas na verdade o que ele está fazendo é a pergunta dele já está dizendo para Adão o que ele quer dizer para Adão. E em todas as escrituras nós vamos vendo que o Senhor responde muitas coisas, informa muitas coisas através de perguntas. Quando o Senhor pergunta para Elias: Que fazes tu na caverna? Ele já não sabe o que Elias está fazendo na caverna e tudo o que aconteceu? Então, o Senhor muitas vezes ele trabalha através das perguntas. Nós lemos aqui em João a chamada perícope da mulher adúltera. Lembram-se dela? O que é que Jesus pergunta para ela depois que todos vão embora, todos os que estavam com pedras nas mãos vão embora? Onde estão os teus acusadores?
Jesus já não sabe? Mas ele está falando com ela através de perguntas. Essas perguntas são retóricas e elas mais respondem do que perguntam. Então vamos ver Jesus perguntando aos líderes judaicos: o batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Eu amo as coisas que Jesus fala. Vocês percebem a inteligência das coisas que Jesus fala? Jesus, ele, na verdade, expôs estes homens nas suas próprias perguntas. Porque veja só, se de fato João Batista era um profeta, por que é que eles recusaram João Batista? Veja, as culpas deles estão expostas aqui nessas perguntas. Então, eles mesmos ficam aqui sem ter como prosseguir, porque as culpas deles estão expostas. Não foi isso que Jesus fez, inclusive na perícope da mulher adúltera? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Qualquer um que pegasse uma pedra e jogasse ali, ele sim estaria cometendo ali uma heresia. Pois quem é um homem sem pecados? Então, as perguntas de Jesus respondem mais do que perguntam. Então, vimos aqui a prova de que havia virado o dia da segunda para a terça-feira. Vimos como começa o embate de Jesus com os seus acusadores na terça-feira. E nesta terça-feira, o que vai acontecer é que, na verdade, da terça para a quarta, ou seja, na noite desta terça-feira, eles vão entregar as moedas de prata a Judas Iscariotes. E nesta mesma noite desta terça-feira, que no calendário judaico já é quarta-feira, na verdade, né? Jesus será preso, ok? Então, este dia dessa grande briga entre Jesus e os líderes, Jesus, no final deste dia, será levado preso ao sinédrio. Vamos ler o que Marcos nos fala sobre a passagem dos dias. E agora eu quero que vocês prestem atenção, porque Marcos é quem nos conta os detalhes das viradas dos dias. Marcos é quem nos conta, nos dando certeza de que a gente virou de domingo para segunda e de que a gente virou de segunda para terça-feira. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ou seja, aqui é a data, se a gente lê o que acontece. O que aconteceu, Daniel, logo antes do versículo 11, aqui do capítulo 11 de Marcos? O que aconteceu foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, estamos aqui no finalzinho daquilo que chamamos de Domingo de Ramos, ok? Jesus entra nisso que chamamos de Domingo de Ramos em Jerusalém, vê a cidade e sai para passar a noite em Betânia. E Jesus retorna na segunda-feira. Vamos ler a passagem do tempo aqui em Marcos. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Isso é o domingo de Ramos. E no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, quando saíram de Betânia, teve fome. Prestem atenção. Jesus teve fome na segunda. Mateus nos conta sobre o que aconteceu na segunda? Não. Nós lemos Mateus, que nos contou o que aconteceu na terça-feira, quando Jesus amaldiçoa a figueira na terça-feira e ela imediatamente seca. Mas Marcos nos conta um outro detalhe, que já na segunda-feira Jesus tinha passado por essa figueira. Vamos ler. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém.
Então, olha só, Jesus já tinha amaldiçoado a figueira uma vez na segunda-feira, e Jesus continua no caminho e entra em Jerusalém nesta segunda-feira da Semana da Paixão. E vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Ou seja, é a purificação do templo na segunda-feira, conforme nós temos falado. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, ou seja, ó, sendo já tarde na segunda-feira. E eles passando pela manhã, que manhã é essa? A manhã da terça-feira. Chegamos na terça-feira. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Percebem que a figueira secar desde as raízes acontece também porque Jesus a amaldiçoa mais uma vez. Mateus nos dá o detalhe de Jesus a amaldiçoando mais uma vez. Como Marcos já contou o que tinha acontecido na segunda, Marcos fala aqui dela seca desde as raízes, mas todos viram ela seca na terça-feira. Jesus começou a amaldiçoá-la na segunda-feira. Olha que legal isso. A gente conhecer esses detalhes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Olha lá a fé que move montanhas, não é? Na terça-feira, está confirmado aqui, igualzinho em Mateus, foi na terça-feira. A figueira se secou na terça-feira e a fé que move montanhas, né? A passagem da fé que move montanhas aconteceu na terça-feira, tudo certo. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas, que é aquilo que Jesus já havia ensinado no Sermão do Monte, né? Já lá na Galileia, Jesus quando ensinou a orarmos o Pai Nosso, né? Ele já havia ensinado isso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E tornaram a Jerusalém, ou seja, isso acontece no caminho, a figueira se seca e eles de fato entram em Jerusalém. E andando ele pelo templo, os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele. E aqui vai começar a contenda de Jesus com os principais sacerdotes, com os escribas e com os anciãos, que vai culminar neles pagando para Judas Iscariotes entregarem Jesus preso para que Jesus possa ser crucificado. E lhe disseram: Com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? Mas Jesus respondendo disse-lhes: Também eu vos perguntarei uma coisa, e respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por quê o não crestes? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E respondendo, disseram a Jesus: Não sabemos. E Jesus lhes replicou: Também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas. E ali começa Jesus a chamá-los de hipócritas e a afrontá-los, expondo todos os pecados deles. Eles que vinham para querer dizer que o santo que não peca estava em pecado, eles, na verdade, estavam cheios de pecado. E aí Jesus começa a expor a verdade. E vamos ver no Evangelho de Lucas, para concluirmos, o capítulo 20 de Lucas fala
sobre estas coisas. Lucas não menciona a passagem da figueira amaldiçoada e Lucas não menciona os dias. Ele não foca em um dia específico, ele não diz o que acontece no domingo, do domingo para a segunda, da segunda para a terça. Lucas expõe genericamente. Vamos ver como é que ele fala aqui no começo do capítulo 20, versículo 1. E aconteceu num daqueles dias, olha só, num daqueles dias, ou seja, na Semana Santa, na Semana da Paixão, num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. E falaram-lhe, dizendo: Dize-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Ou, quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que ou não crestes? Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço isto. Portanto, todos nós entendemos, voltando aqui para o Evangelho de João, capítulo 13, nós temos a possibilidade de entendermos que isso tudo aconteceu chegando à terça-feira, ok? E a partir daí, leiam que os evangelhos não contam mais, nenhum deles, sobre a virada do dia. O que eles falam é da ceia, do dia da preparação. E o dia da preparação é o dia 14 de Nissan, que entendemos, portanto, era uma quarta-feira. Ou seja, a ceia ela é tomada depois do pôr do sol do dia anterior, segundo o calendário judaico, né? Então o sol se põe em um dia e começa um novo dia. A ceia da preparação, que portanto não é a ceia da Páscoa, porque a ceia da Páscoa seria a ceia do dia 15 de Nissan, o primeiro dia dos pães ázimos, conforme nós lemos lá em Números e em Levítico. Então, Jesus, na noite desta terça-feira, quando já virou de terça para quarta, ele toma a última ceia, ok? Vamos lá. E acabada a ceia, ou seja, já virou da terça para quarta-feira, estamos naquilo que hoje chamaríamos a noite de terça, mas no calendário judaico já está na madrugada de quarta-feira. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, este Simão aqui não é nenhum Simão dos apóstolos, tá, gente? O Simão apóstolo, então temos dois Simões que são apóstolos, o Simão Zelote e o Simão, filho de Jonas, né? O Simão Bar-Jonas, que depois ganha o nome de Pedro. Né? Este Simão aqui, que é o pai de Judas Iscariotes, ele não aparece em nenhum momento aqui na história dos evangelhos. Nós só sabemos que Judá Iscariot, né? Ele era também Ben Shimon. Ele também era filho de Simão. Ou como se falava no aramaico, né, que era a língua franca deste período, entre os judeus, Bar Shimon, né? Já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, ou seja, Jesus havia descido do céu e agora era a hora de retornar para o céu, não é? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se, ou seja, colocou a toalha por cima de si. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Veja só, Jesus está fazendo o papel de servo neste período e nós já falamos sobre isso. Quando falamos sobre o significado, né, de uma pessoa ser recebida em uma casa, lembre-se de que quando Jesus, ainda lá na Galileia,
foi recebido na casa do fariseu Simão. E a Maria de Betânia, irmã de Lázaro e Marta, vai lá falar com Jesus pela primeira vez. O que que ela faz? Ela se ajoelha aos pés de Jesus e começa a passar unguento nos pés de Jesus e a chorar sobre os pés de Jesus e a enxugar com os próprios cabelos os pés de Jesus. E quando o fariseu Simão, ele se escandaliza de ver aquela cena, Jesus diz para ele: Fui recebido na sua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés. Tu não me saudaste com o ósculo santo. Lembram-se de que já estudamos isso? E quem é que fazia estas coisas? O servo. Então, quando você era recebido na casa de uma pessoa, um servo vinha para fazer este ritual ali de limpeza dos pés para que você pudesse entrar. E na casa de um judeu entravam outros judeus. Então, os judeus, eles não queriam ter contato com pessoas que fossem tidas como ritualmente impuras, para que eles também não ficassem ritualmente impuros. Então, o que acontecia era que apenas os pés eram lavados, porque a pessoa que entrava já se supunha que era ritualmente limpa, né? Então, só se limpava os pés. Isso tem todo um significado. E Jesus, o que ele está fazendo aqui? Ele está agora se pondo no papel de servo, no papel servil, e ele sendo mestre, ou seja, ele tendo autoridade sobre os discípulos, o mestre tem autoridade sobre seus discípulos, ele se põe na posição inferior, ele se dobra aos pés dos seus discípulos para limpar-lhe os pés. E numa sociedade hierarquizada, veja, discípulos dobram seus pés de mestres e servos dobram seus pés de discípulos. Mas Jesus vai e se coloca no último dos lugares. Jesus que se identifica com os pequenos, e nós falamos sobre isso, não é? Que Jesus se identifica com aqueles que eram tidos como periféricos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, doentes, aqueles que são os tidos como os últimos, como a ralé. Jesus se identifica com estes. E agora Jesus vai e toma o papel dos servos. Olha só, que também estão lá entre os últimos, os que não têm cidadania, os que são privados de direitos. Jesus se identifica com estes e se coloca para fazer o papel destes. Preste atenção ao significado. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Veja só, aqui também tem uma outra coisa no sendo dita aqui, que é a progressividade da revelação divina. Nós, quando lemos Gênesis, sabemos menos das Escrituras do que quando lemos o profeta Isaías. Quando lemos o profeta Isaías, sabemos menos das Escrituras do que quando lemos os Evangelhos. Quando lemos os Evangelhos, sabemos menos das Escrituras do que quando lemos o livro do Apocalipse. Então, existe uma progressividade na revelação do Senhor. Tem alguém que está com a mão erguida? Não, né? Eu vi um amarelinho aqui. Ok. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, já que é preciso que eu seja lavado, então ofereço também as minhas mãos e a minha cabeça para serem lavadas. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, antes de a gente entrar nesse mas não todos, porque agora Jesus vai falar daquele que o trai, vai falar de Judas Iscariotes, nós temos que entender então se estamos limpos e não precisamos mais
sermos de todo lavados, ou seja, não precisamos passar pelo ritual completo de ah, purificação, não precisamos ser mergulhados, não é, nas águas da purificação, só precisamos ter os pés limpos. Tem muito significado aqui. Quando nós entramos para o reino de Deus, qual é a ordenança que o Senhor nos traz? Que nós façamos um ritual no qual nós reconhecemos publicamente a nossa fé. E este ritual é o ritual de batismo. Então nós mergulhamos nas águas naquele dia em que reconhecemos para todos: eu fui convencido pelo Espírito Santo da justiça, do juízo e do pecado. E eu reconheço que sou justificado, sou tido por inocente, sou tido por limpo dos meus pecados pelo Senhor Jesus. E então, quando a gente mergulha ali na água, aquilo é um símbolo de que nós fizemos o ritual de recebermos a obra de Cristo sobre nós. E a obra de Cristo, ela é bastante, ela é suficiente. Uma vez que a obra de Cristo se aplica a nós, nós já estamos limpos para fim de justiça. Nós já recebemos a justificação. Nós já somos tidos por justificados, por justos. Então, nós não precisaremos passar novamente por um ritual que nos traga o valor espiritual novamente da justificação, porque uma vez justificados, nós já estamos definitivamente justificados. Estão entendendo? Agora, isso não quer dizer que, caminhando pelo caminho do Senhor, nós não possamos estar eventualmente com os pés sujos. Entendam, nós podemos até ter alguns pecados, mas nós que temos a consciência do pecado e da justiça e do juízo, nós conseguimos, através daquela primeira justificação e única justificação que o Senhor trouxe para nós, nos achegarmos a Cristo de novo. Então, nós vamos tendo consciência do pecado, que o Espírito de Deus habita em nós e ele denuncia para nós os pecados que estamos cometendo, vamos pedindo perdão, mas veja, esses pecados que cometemos depois, eles não nos tiram a salvação, eles não nos tornam inaptos, eles não nos fazem injustos, porque a sentença de Deus já está dada a nosso favor. Vejam que bênção que é estarmos debaixo da graça do Senhor. É uma bênção estarmos debaixo da graça, porque uma vez que entramos para a aliança, ele diz: agora vocês são meus. Não nos tornamos impassíveis de pecar, não nos tornamos imunes ao pecado, mas só precisamos lavar os pés. Olhe que bênção. E aí Jesus está dizendo aqui: vocês já estão justificados, mas agora Jesus expõe: não são todos vocês que estão justificados. Porque no meio de vocês existe um que está sujo. Tem um que não foi reputado como justo. Tem um com quem não tenho parte. E ele estava ali no meio. Vamos ler. E tudo isso já estava profetizado, tá? Nós vamos ler também a profecia de Zacarias sobre isso. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estais limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Olha só aqui outra coisa de Jesus, porque eu o sou. Eu sou. O que que Jesus é? Mestre e Senhor. Jesus que é a água da purificação. Jesus que é o pão que desceu do céu. Jesus que é a porta pela qual entram as ovelhas. Jesus que é o bom pastor. Jesus que é a luz do mundo. Jesus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus também é mestre e
Senhor. Vejam neste livro quantas vezes a gente tem revelações sobre quem é Jesus. Pati, vejo que você ergueu as mãos, a palavra é sua. Pati, o seu microfone está fechado para nós. Pronto. Daniel, mesmo Jesus sabendo que Judas o trairia, ele lavou o pé de Judas? E por que ele lavou o pé de Judas, sendo que ele falou que ali no meio deles tinha um que não tinha parte com ele, no caso, o pé estaria sujo para sempre, né? Perfeito. Excelente pergunta. Porque veja, Pati, e isso é muito interessante. O lavar os pés não é suficiente para trazer a salvação. Então, Jesus está ali fazendo o simbolismo do lavar os pés, mas o lavar os pés não significa lavar o coração. Quando Jesus lava os pés daquele que já tem o coração lavado, este lavar os pés é só para tirar os pecados que são penduricalhos, mas que não servem para derramar, para extrair da pessoa a salvação. E no mundo judaico, segundo a lei, olha só, a pessoa precisava voltar várias vezes para refazer o sacrifício para estar reputado como justo. Vejam que situação difícil. O sacrifício com o sangue dos animais, ele não era bastante e suficiente para que a pessoa fosse perpetuamente tida como justa. Então a pessoa ia pecando e ela precisava voltar a realizar aqueles rituais. Como as pessoas antes elas eram mais rudimentares em relação à fé, o Senhor também tem a dispensação, diferentes dispensações, né, da sua graça em diferentes medidas, porque o povo não está preparado para receber tudo. Justamente porque a revelação do Senhor vai sendo feita progressivamente, conhecendo o Senhor as limitações da humanidade. Então, o Senhor vai, veja como a história da Bíblia ela é interessante. Desde lá de trás de Adão e Eva, para quem o Senhor diz, olha só, não escolham o caminho do pecado. Não escolham o caminho do mal. Vocês têm o caminho do bem. Para que vão conhecer agora o bem e o mal? Fiquem no bem, fiquem na vida. Comam do fruto da árvore da vida que está no meio do jardim, mas não comam da árvore que está ao lado, que é do conhecimento do bem e do mal. Vocês já têm o bem e o bem basta. Veja, poucas coisas, diz o Senhor, porque aquilo era o bastante. Conforme a Bíblia vai nos contando o trabalhar do Senhor com o seu povo, o Senhor vai abrindo o entendimento para outras coisas. E no período da lei, ou seja, no Antigo Testamento, na antiga aliança, as pessoas precisavam voltar e se reapresentar perante o Senhor, fazendo o derramamento do sangue inocente, para que a inocência e a justiça lhe fossem atribuídas. E agora, olha o que acontece. O sangue de Cristo é o sangue suficiente, porque sendo ele o próprio Deus, aquilo que ele faz tem poder hegemônico sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre a morte e sobre a morte espiritual e sobre o pecado. Então não adiantava Judas ter os pés lavados se ele de fato não foi lavado no batismo do arrependimento. Porque o que salva é o batismo do arrependimento. E isso também explica por que o Senhor faz a diferenciação entre os bodes e os carneiros, né? Os bodes e as ovelhas. Porque o Senhor faz a diferenciação entre o trigo e o joio. Não adianta nos apresentarmos perante o Senhor fazendo só o que é superficial. Nós precisamos ser internamente limpos. Se só lavarmos os pés, não tendo sido lavados no arrependimento com o nosso coração,
isso não adiantará. E Jesus nos conta uma parábola falando sobre isso. Ele faz uma símile, na verdade, né? Símiles e parábolas são coisas muito parecidas. Tecnicamente, eu não vou perder tempo aqui explicando para vocês, mas Jesus faz uma comparação, digamos assim, sobre os fariseus. Ele diz que os fariseus são sepulcros caiados. Por fora, vestem vestes de santidade, mas que não são santidade daquele que foi salvo. Porque aquele que foi salvo, ele por dentro é limpo. E quando você olha um sepulcro caiado, você vê, né, uma sepultura, uma lápide tão bonita, mas quando você abre lá dentro, existe a podridão de uma carne que apodreceu, de um corpo que está se desintegrando. E não é isso que o Senhor tem para nós. Ele nos limpa por dentro. E Jesus faz uma outra comparação, que ele diz, quando a gente lavar um copo, mais importante é a gente lavar o lado de dentro do copo que vai usar do que o lado de fora. Não adianta lavar o lado de fora para ficar com a aparência de limpo para fora, mas por dentro estar sujo. Então é isso que o Senhor está anunciando aqui. E a igreja também, ela é lugar de joio e trigo misturados. Porque, veja, existem no meio da igreja aqueles que estão circulando no nosso meio, que carregam Bíblia debaixo do braço, que de sábado ou de domingo estão frequentando cultos, que escutam louvores, né? Quando ligam os seus equipamentos de música, escutam louvores, mas isso não quer dizer que estejam limpos por dentro. Às vezes nunca se arrependeram de verdade, nunca passaram pelo batismo do arrependimento. E se não passaram pelo batismo do arrependimento, que é o batismo da água, não estão aptos para receber o fogo do Senhor, que é o Espírito Santo que habita dentro de nós e que nos santifica. Então, o lavar os pés por fora não basta. E isso é cumprimento de profecia também, porque havia uma profecia que dizia que a lei do Senhor, quando chegasse a nova aliança, ou seja, quando terminasse a aliança de Moisés, a antiga aliança, e viesse a nova aliança, a lei do Senhor não estaria mais escrita em tábuas de pedra. E o que significa isso? A antiga aliança, ela foi dada a Moisés com a lei escrita em tábuas de pedra. Mas como seria a nova aliança? Ela seria com a lei escrita num coração de carne. Olhem que coisa mais bonita. Ou seja, a lei do Senhor está no nosso coração. É no nosso coração, e coração aqui não simbolizando o órgão coração, né? Mas o nosso âmago da nossa consciência. No nosso âmago nós teríamos a lei, porque o Espírito está habitando dentro de nós e nos convencendo em relação ao que é justo e ao que é pecaminoso. O juízo, a justiça e o pecado estão sendo convencidos a nós, dentro de nós. Se não estamos limpos por dentro, não adianta termos os pés lavados por fora. Os cultos, os louvores, a leitura de Bíblia, o conhecer versículos, não adianta. Se não formos justificados por dentro, se realmente não entendermos quem é Cristo, se realmente não nos arrependermos da nossa vida de pecado e não nos entregarmos na mão dele, não adianta o que fazemos por fora. Deu para entender? Maravilha. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Veja só, servirmos-nos uns aos outros. Nós devemos nos colocar em lugar de serviço uns em favor dos outros. Diferente do mundo, onde quanto mais autoridade, mais servidos devemos ser, no reino de Deus, quanto mais autoridade, mais nós nos fazemos serviçais uns dos outros. Aquele em quem nós vemos muito fruto de mansidão, de longanimidade, de amor, de fé,
de esperança, de justiça, de bondade, de verdade. Aquele em quem vemos muito fruto de santidade, vemos justamente porque essa pessoa está frutificando no nosso meio. Nós vemos as ações externas desta pessoa como prova de quem ela é internamente. E se vemos externamente é porque essa pessoa está atuando. O amor que o Senhor pede para nós é o amor sacrificial. Então, este amor, ele é colocado em prática, em serviço em favor do próximo. O amor não é um fim em si mesmo. O amor, ele é praticado em relação ao próximo. Por isso, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E como é que expressamos este amor? Conforme está em 1 Coríntios 13. Tudo crendo, tudo sofrendo, tudo esperando. É assim que nós fazemos prova de que o nosso coração está limpo. É servindo. Exige muito de nós, não é? Tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar, tudo suportar. Todos esses verbos são usados lá em 1 Coríntios 13. É difícil, não é? E vejam, Jesus está dando o exemplo. É para servirmos. E servirmos, inclusive, aqueles que nos intentam o mal. Jesus lavou só os pés de quem estava lhe querendo bem? Não. Aquele que lhe queria matar estava ali no meio, como o Pati bem levantou aqui. Estava ali no meio. E Jesus se abaixa para servir também a este. Tem aqueles que vieram até Jesus, Jesus lhes serve, lhes ensina, e eles não escolheram a Jesus. Não tem pessoas que vêm falar com Jesus e saem entristecidos? Depois, eu achei que ele fosse ficar fazendo milagre, multiplicando comida para mim. Poxa vida, não era isso que eu queria. Eu pensei que Jesus fosse falar que eu pudesse continuar sendo muito rico. Ele mandou eu entregar toda a minha riqueza aqui para segui-lo. Não. Não tem? Mas Jesus não serve a esses também? A- Jesus serve a todos. A todos. E nós também devemos servir. E Jesus continua: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, o amor do Senhor é um amor que se expressa em serviço. Se aquele que é maior do que nós vem para humildemente nos servir, quem somos nós para não servirmos humildemente ao próximo? Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vô-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Eié, eié ashereié. Eu sou o que sou. Jesus se identificando como Deus aqui, sucessivas vezes. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Ou seja, quem está fazendo a obra que o Filho ensinou, está, na verdade, fazendo também a obra do Pai, porque o Filho e o Pai são um. E aquele que faz a obra do Filho, aquela obra que o Filho ensinou a fazer, o faz porque está capacitado pelo Espírito que em si habita. Vejam que, de novo, isso só pode se cumprir através da Trindade. Tendo Jesus dito isto,
turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Ou seja, quem é aquele a quem Jesus amava? É o autor deste evangelho. Lembram-se de que na primeira aula falamos sobre isso? O autor do evangelho, segundo João, é aquele conhecido como aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez sinal a este, então Simão Pedro fez sinal para o evangelista João, e nós, quando entendemos, né, que o autor do evangelho segundo João certamente é um dos três mais próximos, mas não pode ser Pedro, porque Pedro anda sempre com o discípulo a quem Jesus amava. Então Pedro é outra pessoa. Então sobra Tiago e João, mas nós sabemos também que Tiago é o primeiro dos 12 apóstolos a falecer, e este evangelho, muito provavelmente, foi o último a ser escrito. E, portanto, João é, de fato, o provável autor deste evangelho. E por isso o chamamos de Evangelho segundo João. Já falamos sobre isso na primeira aula, né? Então Simão Pedro fez sinal a este, ou seja, ao autor do Evangelho segundo João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, ou seja, João estando ali bem próximo, né, estando sentado ao lado de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, ou seja, pegou um pouco da comida, certo? Provavelmente o pão, molhando, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Temos duas coisas muito importantes para entendermos aqui deste versículo. Nenhuma outra pessoa citada na Bíblia, exceto o anticristo, no final, né, mas que ainda não veio, é tido como endemoniado pelo próprio inimigo, por Hassatã, pelo adversário, por Satanás, pelo líder do inferno. Mas aqui, neste momento, nesta obra, nós temos uma pessoa que está endemoniada pelo próprio chefe das hostes celestiais da maldade, das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele próprio, o líder do inferno, entra em Judas Iscariotes. E percebam como a autoridade de Deus é suprema. Porque até Satanás, quando intenta fazer o mal, ele está debaixo da autoridade do Senhor. Veja, para que se cumprisse a profecia, o que Jesus diz: o que fazes, faze-o depressa. Então, Satanás, intentando fazer o mal, na verdade está debaixo da autoridade e da vontade do Senhor. Não há como a vontade do Senhor ser descumprida por alguma vontade do inferno. Esta é uma realidade que nós não podemos deixar de ter em mente. Não existe nada que o inferno possa fazer e que o inferno consiga impedir a execução de algo que seja a vontade do Senhor. Tudo que acontece, acontece por determinação ou por permissão do Senhor. E veja que o Senhor, usando até aquilo que as trevas intentam fazer a favor do cumprimento das suas profecias. O que fazes, faze-o depressa. Esta não é a primeira vez. Lembram-se de que quando Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, o sumo sacerdote, sendo um homem corrupto, usou da sua autoridade de sumo sacerdote, ou seja, de líder espiritual sobre o povo, para dizer: é melhor que morra um do que morra todo o povo. Quando ele disse isso, ele estava intentando bem? Não, ele estava intentando mal.
Olha só, vamos destruir este homem chamado Jesus de Nazaré. E a gente sabe que eles estavam planejando até matar Lázaro, que as pessoas criam mais em Jesus porque viam Lázaro ressurrecto. Então, até Lázaro, eles intentaram em matar, planejaram o homicídio também do homem que foi ressuscitado pelo Senhor. Veja, eram homens maus, corrompidos. E mesmo assim, a vontade dele ali, expressa como sumo sacerdote, foi expressa para que se cumprisse uma profecia. Porque, de fato, era melhor, o plano do Senhor é que morresse Jesus, para que não morresse todo o povo, para que o remanescente do Senhor pudesse ser salvo. Então, não existe como o inferno desfazer algo que seja vontade do Senhor. Ainda que o inferno o intente para o mal, o Senhor reverte todas as coisas em favor da sua própria soberana vontade. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Ou seja, todo mundo ouviu Jesus falar para Judas Iscariotes: o que fazes, faze-o depressa. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo, e era noite. Então, Judas Iscariotes sai, e nós já sabemos que ele vai trair Jesus por 30 moedas de prata. Vamos ver o que estava profetizado pelo profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 11, vamos ler dos versículos 4 a 17. Eu quero, conforme já falei aqui no começo da aula, que vocês reparem como esta profecia que diz que alguém precisaria fazer este papel que Judas Iscariotes fez, não é? Esta profecia está no contexto de o verdadeiro pastor chegar para pastorear as suas ovelhas. Não havia pastor verdadeiro mais guiando o povo. E então o Senhor vem para quebrar a vara da união, para quebrar a vara da graça e para, como pastor, extrair ali aqueles que verdadeiramente são do seu aprisco. Vamos ler. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se tem por culpados, ou seja, as ovelhas, ao invés de serem cuidadas e tratadas, elas são maltratadas, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu próximo e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. E aqui tem uma coisa muito importante acontecendo, porque assim como os líderes judeus, eles entregaram Jesus nas mãos de homens pecadores, ou seja, entregaram nas mãos dos romanos, eles próprios, na verdade, serão entregues nas mãos dos romanos. No ano 70 depois de Cristo, o que acontece é a grande revolta dos judeus. É chamada de a grande revolta mesmo, tá? Este é o nome que ficou conhecido na história como este evento. E a grande revolta dos judeus, também conhecida como a Primeira Guerra Judaico-Romana, ela culminou com a destruição da cidade de Jerusalém, com a destruição do templo, assim como estes homens quiseram entregar Jesus e entregaram Jesus na mão de homens pecadores. Na verdade, eles próprios foram entregues nas mãos de homens pecadores. E não é isso que estava profetizado aqui? Estes homens que são sem piedade também viverão da sua própria falta de piedade. E existe uma outra coisa muito importante aqui. Olha só, eles também serão entregues na mão do seu
rei, eles ferirão a terra e eu não os livrarei da sua mão. Jesus, várias vezes, neste evangelho, segundo João, nós vimos isso, fala assim: o pai, sabe quem é o pai de vocês? O diabo é o pai de vocês. Então, do ponto de vista espiritual, aqueles que não quiseram receber o verdadeiro rei, o verdadeiro rei que chegou cumprindo uma profecia, montado sobre um jumentinho em Jerusalém, mediante gritos de Hosana, Hosana ao rei, este que o verdadeiro que foi rejeitado, ele foi rejeitado, então o verdadeiro rei espiritual dos que não o receberam, ele se apossará dos seus. Mas isso também se cumpre de maneira humana e política. Sabem por quê? Porque na crucificação, nós veremos isso daqui a poucas aulas. Na crucificação, quando Pôncio Pilatos pergunta ao povo: quereis vós que eu crucifique o vosso rei? Porque Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos como um homem que estava cometendo crime de sedição, né, de revolta contra os romanos, porque Jesus dizia que era o rei. E aí Pôncio Pilatos pergunta: mas vós quereis que eu crucifique o vosso rei? E aí, qual é a resposta que é dada a Pôncio Pilatos? E quem toma a frente para falar é aquele que tem autoridade espiritual levítica sobre todo o povo. É o sumo sacerdote Caifás. Ele toma a frente e diz: não temos rei senão César. César é o título que é dado aos reis romanos neste período. E olha só, este povo foi entregue nas mãos do seu rei. Aqueles que eles disseram que era o rei deles, de fato foi o rei que os destruiu. Por ordem do imperador romano, a cidade foi completamente destruída e nunca mais o judaísmo pôde ser exercido na sua plenitude. Ou seja, o próprio meio de cumprir a aliança mosaica, a lei de Moisés, se tornou impossível. Porque se as festas precisavam ser celebradas mediante peregrinação ao templo, mediante ofertas feitas no templo, e o templo foi destruído, como é que eles conseguem agora cumprir a velha aliança? E sabem quem foi usado para desfazer o templo? O rei que eles disseram que era o rei deles. Esta profecia está aqui em Zacarias, lá no Antigo Testamento, aproximadamente uns 500 anos antes de Cristo, 450, 500 anos antes de Cristo. Vamos lá. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, ou seja, o bom pastor chegou agora. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. Então veja, é muito interessante aqui, tem discussão sobre o significado destes 3 pastores. Seria então o rei, o profeta e o sacerdote? Seria talvez aqui as 3 figuras de autoridade que estavam ali sobre o povo de Deus, às quais Jesus é apresentado, porque Jesus é apresentado perante o sumo sacerdote no sinédrio, é apresentado perante o rei Herodes no palácio real e é apresentado perante Pôncio Pilatos no pretório. Será que é isso? Não temos certeza das interpretações possíveis aqui de como esta profecia se cumpriu. Está sujeito a debate. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. O que for destruído, seja destruído. E as que restarem, comam cada uma a carne da outra. Ou seja, aqueles que não quiseram receber o verdadeiro rei, aqueles que eram sem pastor e sem pastor quiseram ficar, foram entregues mesmo. A sua própria vontade foi cumprida.
olha só, o Senhor tira o seu remanescente para o seu aprisco e as rebeldes, elas permanecem para que a sua própria vontade seja cumprida. E tomei a minha vara graça e a quebrei. Olha só, pá! A graça, a dispensação da graça que havia, né, e as diferentes dispensações da graça têm diferentes medidas de graça. A gente agora vive a aliança da graça, que é a nova aliança, né? A mais maravilhosa de todas, nas quais até quem não é judeu pode passar para o lado de dentro, através da obra de Jesus, da obra redentora e salvífica de Jesus, mas para aqueles homens que estavam lá na velha aliança, pá, a vara da graça foi quebrada. Para desfazer a minha aliança, estão entendendo? O que já estava profetizado? Que seria desfeita a aliança. Essa era a profecia. Já havia a profecia dada por Jeremias de que haveria uma nova aliança, e já havia essa profecia de Zacarias do desfazimento da velha aliança. E o Moisés em pessoa, quando recebeu do Senhor a velha aliança, falou: existem cláusulas pelas quais esta aliança pode ser desfeita. Todas estas coisas já estavam profetizadas para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos, e foi desfeita naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho, que me respeitavam, que isto era palavra do Senhor. Ou seja, aqueles que respeitaram ao Senhor entenderam o que estava acontecendo. A velha aliança acabou. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário. Prestem atenção. O próprio Deus foi avaliado com dinheiro. Prestem atenção. E qual foi o valor que deram para o próprio Deus? E pesaram o meu salário. 30 moedas de prata. Olha só. Pera aí, gente, alguém está batendo aqui a minha porta. Deixa eu pedir um minuto para vocês de paciência. Deixa eu só entender o que se passa aqui. Perdão. 30 moedas de prata. É o valor pelo qual Jesus foi vendido por Judas Iscariotes. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel, ou seja, o próprio povo seria espalhado. Judá e Israel, enquanto reinos, no momento em que esta profecia foi dada para Zacarias, já eram dois reinos separados, inclusive o reino do norte já tinha caído, tá? Então ele não está falando aqui profetizando sobre algo que iria acontecer, ou seja, que o reino unido de Israel seria separado, porque Zacarias vem muito depois do reino de Roboão e Jeroboão, que foram os dois reis, respectivamente, de Judá e Israel, quando o reino unido que existiu até a época de Salomão foi dividido. Então não é disso que Zacarias está falando. Ele está falando sobre inimizade dentro do povo. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Então, a profecia de como seria a quebra da aliança e como o próprio Deus não seria recebido pelos seus,
e ele seria vendido por 30 moedas de prata, já estava tudo profetizado. Concluindo o nosso texto aqui, em João 13, e nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo ele tomado o bocado, saiu logo. E era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Você se lembra que Jesus antes falava, tanto Jesus quanto o próprio evangelista João, quando escreveu o evangelho, dizia: porque ainda não era chegado o seu tempo, ou Jesus, ele próprio dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. E nós falamos que quando Jesus ele se anuncia publicamente ao povo, ou seja, chegou o rei e o rei precisaria ser cortado. Nós estudaremos isso nessa profecia que fala que ele viria e que ele seria cortado. O Messias viria, o Cristo viria, mas seria cortado. Quando ele entra em Jerusalém para se anunciar publicamente, ele também diz: agora é chegada a hora em que o Filho do Homem é entregue. Porque a profecia já dizia que ele seria cortado. E Jesus está aqui reiterando: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele, ou seja, o Filho, aquele nascido em formato humano, né, o filho como Filho do Homem, ele é glorificado e junto com ele o Deus eterno, Deus Pai, é glorificado através da obra que este Filho está fazendo. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. Mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como é que a gente sabe quando alguém é verdadeiramente crente e quando não é crente? Como que a gente sabe? Nós conhecemos pelas obras de amor. Porque as obras são fruto de verdadeira conversão. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode se converter através de obras suas. A obra é só a obra de Cristo por nós. Porém, a gente sabe quem é cristão pelo amor. Aquele que ama com um amor servil ao próximo, vocês podem falar: opa, esse aí tem cara de que é mesmo discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus são conhecidos através das obras de amor. Este é o mandamento supremo: amar ao próximo. E é aquele amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. 1 Coríntios, capítulo 13. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. E aí, nós terminamos o capítulo 13 com Jesus profetizado que antes do galo cantar, seria traído ele 3 vezes por Pedro. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque Jesus fala de 2 traições. Fala de ele ser negado pelo seu discípulo, que toma sempre a frente,
para, né, servi-lo, para dizer que o serve, e Jesus traído por aquele que vai e entrega o dinheiro para vendê-lo. Prestem atenção nestas duas coisas. E o Evangelho de João terminará no seu último capítulo, que é o capítulo 21, abordando este tema, desta profecia, que Pedro negaria a Jesus 3 vezes antes de cantar o galo. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente, mas o cantar o galo provavelmente não significava um animal cocoricando, porque canta-galo também era o nome de uma das trombetas que era utilizada para marcar a troca de posto dos romanos. Mas isso a gente estudará um pouco mais à frente. Quero dizer a vocês que, se vocês quiserem ler o que acontece na última ceia, segundo os outros 3 evangelistas, vocês podem ler Mateus 26, dos versículos 17 a 29. Então, Mateus 26, 17 a 29. Vocês podem ler Marcos 14, dos versículos 12 a 25. Marcos 14, 12 a 25. E vocês podem ler Lucas 22, versículos 7 a 22. Lucas capítulo 22, versículos 7 a 22. Jesus ainda continuará os seus sermões para os seus apóstolos antes de ele ir para o jardim de Getsêmani, e é isso que nós leremos nos próximos capítulos. Quando Jesus entra no jardim de Getsêmani, Jesus faz a oração sacerdotal, que é a oração na qual ele abençoa todos os que se tornariam cristãos em todos os tempos. Ou seja, nós que hoje somos cristãos, estamos abençoados e selados com o selo do Espírito Santo, porque Jesus faz uma intercessão por nós ali no jardim de Getsêmani, nesta mesma noite que nós estamos lendo, ou seja, chegamos na noite, a última noite de Jesus antes da crucificação. Estamos nela, passamos pela ceia e agora teremos os últimos ensinamentos de Jesus antes do seu julgamento e da sua crucificação. Vocês têm alguma dúvida? Não? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por nos selar com o teu Espírito. Santificado seja o teu nome, nosso maravilhoso Deus. Obrigado, Senhor, por nos amar até o fim. Obrigado por nos revestir do teu amor. Obrigado por produzir em nós obras do teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, que os teus ensinamentos sejam revertidos em prática piedosa nas nossas vidas, que nós vivamos servindo uns aos outros, como o Senhor também nos serviu, que não tenhamos medo de nos ajoelharmos e nos colocarmos em posição de inferioridade em diante do nosso próximo. Que nós não tenhamos medo de nos dobrarmos, Senhor Jesus, para fazer a tua obra. O Senhor não teve medo. O Senhor foi o primeiro a manifestar humildade. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Queremos viver desta bem-aventurança do Senhor. Bem-aventurados os que choram. Nós não temos medo de, servindo, muitas vezes semearmos com lágrimas a nossa colheita. Nós não temos medo, Senhor Jesus. Nos ajude a não termos medo. Nos ajude a recebermos essa unção de ousadia do Senhor, para que consigamos, Senhor Jesus, expressar amor até aos que nos fazem mal, expressar amor até ao que é diferente, expressar amor até ao que é pecador convicto. O Senhor não se privou de lavar os pés, até mesmo daquele que o trairia, até mesmo daquele que tentava matá-lo, até mesmo daquele que era instrumento de Satanás. Obrigado, Senhor, por
trabalhar em nós também através do serviço. Nos ajude, Senhor, a escutarmos a voz do Teu Santo Espírito, a obedecermos aos Teus comandos, para que consigamos praticar as Tuas obras nesta terra, no reino já vindo do Senhor. Senhor, abençoe todos que escutam esta palavra, todos que escutam o que o Senhor prega através de João capítulo 13, Senhor. Ajude-nos a amarmos uns aos outros como o Senhor nos amou e nos tem amado. Em nome do Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido, o Cordeiro de Deus, a porta das ovelhas, o bom pastor, as águas da vida, o pão da vida, o pão que desceu do céu, a luz do mundo, a luz dos homens. Obrigado, Senhor. Amém.